Atividade 1. Um sistema heterogêneo bifásico é formado por 3 líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis entre si, C é immiscível com A e com B, A é mais volátil que B. Bem, então nós temos aqui 2 líquidos miscíveis, então eles formam entre si uma mistura homogênea. E C é immiscível com A e B, e então nós teremos aqui na nossa mistura 2 fases. Vamos representar então o aspecto dessa mistura. Então a nossa mistura é constituída de 2 fases. Se a mistura A mais B for mais densa, então nós teremos A mais B embaixo e C em cima. Caso contrário, se C for mais denso, C vai se depositar embaixo e A mais B estará em cima. Então, para fazer a primeira separação aqui, nós podemos empregar uma decantação, utilizando um funil de decantação ou funil de bromo para separar as partes de acordo com a diferença de densidade. Então, a gente terá o líquido mais denso colhido na parte de baixo e o líquido menos denso ficará retido no nosso funil de bromo. Depois, a gente fará uma destilação para separar A e B, que são miscíveis entre si. Então, a gente vai fazer primeiro uma decantação e após uma destilação fracionada. Como trata-se de 2 líquidos, então nós faremos uma destilação fracionada. Atividade 2. Considerando a mistura heterogênea açúcar mais areia, qual e como seria o processo de separação? Justifique a sua resposta. Então, aqui nós poderíamos fazer primeiro uma dissolução, visto que o açúcar é uma substância que é solúvel em água e a areia é insolúvel. Então, o nosso primeiro método seria uma dissolução. Após a dissolução do açúcar na água, então nós teríamos uma mistura água mais açúcar e a areia. Para separar a areia, a gente poderia empregar uma decantação ou uma filtração. Vamos colocar aqui uma filtração. Aí teríamos a nossa mistura de água e açúcar separada da areia. Após essa filtração, a gente ia colher o nosso líquido, a mistura de água com açúcar e fazer então uma cristalização ou uma destilação para recuperar o açúcar. Como a gente não quer, a gente quer apenas o açúcar, a gente pode fazer uma cristalização. A gente não tem necessidade aqui de recuperar a água, podemos então fazer uma cristalização. Então, para fazer a separação do açúcar e da areia, podemos empregar primeiro uma dissolução, depois uma filtração e após a filtração, uma cristalização, recuperando assim o nosso açúcar. Atividade 3. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é. Então, eu já fiz aqui do lado uma representação do aspecto da nossa mistura. O querosene é menos denso do que a água, então ele vai ficar sobre a água. Aqui temos uma mistura de água e açúcar, uma solução de água e açúcar, e aqui embaixo nós temos a areia.
uma mistura trifásica. Para separar os componentes, então, desta mistura, nós podemos empregar primeiro uma filtração. Aí a gente vai ter retirado a areia vai ficar retida no filtro. Coletamos, então, o óleo e a mistura de água e açúcar. Para separar a mistura de água e açúcar do óleo, podemos fazer uma decantação, visto que a gente tem aqui, ó, líquidos com diferença de densidade, e a gente vai se basear na diferença de densidade e o fato dos líquidos, das partes líquidas aqui não se misturarem, a gente pode fazer uma decantação. Na sequência, para separar a água do açúcar, nós podemos empregar uma destilação. Resposta para a nossa questão, alternativa A. Atividade 4. Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal, realizando sucessivamente as operações de... Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é uma dissolução. Então, a gente vai se basear na diferença da solubilidade das substâncias. O sal é solúvel na água e a areia não se dissolve na água. Então, adicionando a água, o sal será dissolvido e a areia não. Depois, nós podemos empregar uma filtração, separando assim a salmoura, água mais sal, da areia. Então, separamos a areia. Para recuperar o sal, nós podemos fazer uma evaporação. Evaporamos a água e recuperamos o sal. Atividade 5. Uma mistura é constituída de areia, óleo, açúcar e sal de cozinha. A melhor sequência experimental para separar esta mistura em seus constituintes puros é: nós sabemos que o açúcar e o sal são solúveis na água, enquanto o óleo e a areia não são. Então, adicionando água a essa mistura, o sal e o açúcar serão dissolvidos pela água. Teremos então uma mistura de água, sal e açúcar, uma mistura homogênea de sal, água e açúcar. O óleo sobre a fase líquida e a areia após sedimentação depositará no fundo do recipiente. Após adicionar a água, podemos empregar uma filtração para separar a areia, que será a nossa fase sólida, e então será retida no filtro. Então, temos agora a mistura óleo e solução de açúcar e sal em água. Para retirar o óleo, nós podemos empregar uma decantação. E após a decantação, retiramos o óleo, ficamos então com a mistura de água, sal e açúcar. Para separar o açúcar e o sal, podemos empregar uma cristalização fracionada. Então, a nossa resposta para essa questão corresponde à alternativa B, dissolução do açúcar e do sal em água, filtração da areia, decantação do óleo e recristalização fracionada da fase aquosa.